Olá, mais um programa Sérgio Lobac com Atitude. Hoje entrevistando uma figura muito conhecida na cidade. Vou fazer um certo suspense. Só para você ter uma ideia, tem mais de 50 anos de rádio. Isso é para poucos. E é um apaixonado por Nova Friburgo, apesar de não ter nascido aqui. Escolheu Nova Friburgo para morar. E o nosso programa vai nessa linha, da gente buscar as pessoas que tiveram atitude em várias situações de sua vida, mas que acima de tudo, nesse momento de dificuldade que nós estamos passando da pandemia, que a gente possa trazer um programa leve para você conhecer a personalidade e para te estimular, porque mais do que nunca a Nova Friburgo vai precisar de atitude de todos nós. Tenho o prazer aqui de receber como nosso convidado Pedro Osmar, um parceiro, um amigo que aprendi a admirar e que tem uma história bacana, Pedro. Seja bem-vindo, dá um alô para o nosso pessoal e para a gente começar o nosso papo. Bom dia a todos vocês, É um prazer estar aqui atendendo esse convite tão especial para mim, porque eu gostei do título do seu programa, Atitude. Infeliz daquele que não tem atitude, ele não chega a lugar nenhum. Se eu cheguei onde cheguei, é porque eu tive atitude. E todos os governantes que eu tive o prazer de trabalhar com eles, só foram bem-sucedidos aqueles que tiveram atitudes. E na história de Friburgo, política já diz que todo político que não teve atitude, ele deixou de ser prefeito, ele deixou de ser governante. Ele não pôde administrar, porque não tomou atitude. Tomaram por ele. E aí, não deu certo. Tá certo, Pedro. Pedro, vamos começar a falar de você, que nesse programa eu inverto as posições. Eu fico de entrevistador, né? Pois é. Você nasceu onde, Pedro? Fala um pouquinho da sua vida, fala da sua infância. Nasci em Peribé em 1949 e vim para Friburgo em 1962. Por que Nova Friburgo? Porque eu queria rádio, já tinha isso no sangue e na mente. Na época você tinha quantos anos? Tinha 12 anos, 13 anos. Já gostava de rádio? Queria rádio de qualquer maneira. Você desde novo já tinha esse vozeirão, Pedro? Não, aí... Você vai aprimorando, né? A voz... Mas já tinha uma voz diferenciada. Começa a encorpar aos 16, né? Entendeu? Certo. Aí 15 para 16 já começa, né? Entendeu? Mas você veio com seus pais eram vivos? Eu vim pra cá com o senhor. Primeiro eu vim fugido, minha mãe mandou o juizado menor me buscar aqui da... Peraí que agora eu quero saber dessa história. Por que você veio fugido? Eu queria vir pra cá de qualquer maneira, né? Ela não deixou. Caramba. Aí eu vim fugido num caminhão, né? Que trazia... Aqui tinha um mercadinho aqui do lado da Campesina. Certo. E ali que eu saltei, né? E vim pra cá. Você veio de carona com o caminhão? Vim de carona. O cara escondido, anos? Né? 12 anos? Tinha 13 anos. 13 anos. E escondido. Aí o cara não viu, quando ele saltou ali, eu saltei junto. E... Você veio escondido na carroceria? Sua mãe vai me matar, rapaz. Eu falei assim, deixa isso comigo, não tem problema. Eu vou contar pra ela que você tá aqui. Aí e ele conhecia a senhora, sua mãe? Conhecia, Aí ele falou, quando eu cheguei lá, ele estava em cima da minha mercadoria, eu não pude coisa. Então, o negócio é o seguinte, ele foi para casa de Damião, um amigo da senhora aí, lá em Olaria. Aí ela mandou me buscar. Depois, então, já com 14 para 15 anos, aí um senhor de lá, que morava aqui no Paissandu, né, ali onde hoje aquela padaria ali, então tinha um bar ali, o bar do Noel, ele comprou aquilo ali, aí ele ficou responsável por mim, seu Bertoldo da Costa Lima. E você tinha irmãos, era filho único? Eu sou caçula, eu sou o mais novo, né? Caçula fujão? Mas fugi por um objetivo. Exatamente. Foi uma atitude que eu tomei. Que bacana. Entendeu? Mas você já tinha vindo a Nova Friburgo? Eu não, só ouvia falar. Entendeu? Rapaz, que atitude corajosa, Pedro. Mas por isso que eu alcancei o meu objetivo, porque tive atitude. Isso entendeu? aí você retornou e depois a sua mãe te trouxe. Aí esse senhor ficou responsável por mim. Então, aqui eu trabalhei em vários segmentos, né? Trabalhei em construção civil, a construção do edifício Itália, eu trabalhei ali, né? Caramba. Antes de ir pro rádio. Depois fui pra sapataria Rex, e fui pro comércio, vendi mariola, fiz tudo.
Só não roubei, só não transgredi, né? Isso aí. Mas... E você teve o primeiro contato com a rádio quando? Você lembra? Mas é uma história, essa história... Como é que aconteceu isso? Eu vou falar no nome da pessoa que me levou pro rádio, chama-se Humberto Marchão Fontão, mais conhecido por Betito Fontão. A gente se conheceu, né? Engraçado que eu estava num comício lá na Praça Carlos Maria Machão, em Lumiar. Um comício, acho que os candidatos eram Rafael Jacu e Ariosto. E o locutor não comparecia de jeito nenhum, sabe? E eu fui e perguntei ao moço assim, mas está demorando tanto começar, é quase 9 horas. O locutor ainda não apareceu aqui e tal. Você tem uma voz boa, hein? Você podia apresentar esse comício. Pô, era tudo que eu queria. E quantos anos você tinha? Aí eu já tinha 18 19 anos. Foi o primeiro contato com o microfone? Mas eu já falava em microfone desde 9 anos, já persegui essa praga. Que coisa! E aí, como é que foi esse comício, Pedro? Você foi bem? Você sabe bem? Aí eu falei com ele, passa o nome dos vereadores que vão falar e depois eu coloco o vice e o prefeito. Então, é isso mesmo. Você parece até que sabe. Não, é o que eu vejo, eu observo, né? Isso. Aí me dei bem, claro, quando terminou ali, ele falou, olha, eu tenho um programa de rádio, a Revista da Semana, toda sexta-feira na Rádio Sociedade Friburgo, se você quiser participar. Rádio Cipó sempre amiga. Isso é o que falava depois. Falava, entendeu? Então, aí eu fui. Me dei bem o primeiro dia, eu tremia igual um Toyota, né? E a nova Friburgo AM hoje, era no mesmo local nessa época ou não? Ela era em cima da Majórica antiga, de onde é o Ponto Frio hoje, né? Certo. Ali eu entrei ali em 69. 69. Né? E dali nós mudamos em 72 para o edifício Comércio e Indústria, onde é hoje. Tá. Mas estão aí. Em 69 eu nasci em 63, tinha 6 anos. Pois é, e depois desse comício, Pedro, você fez centenas de comícios, né? Aí fiz, quer dizer... Fala um pouco da sua história, do seu contato com os prefeitos que já passaram por essa cidade. Trabalhei com muitos deles, né? Eu comecei bem lá atrás, né? Sem assim ser apresentador, mas participei dos comícios de Amanso, do Alencar, e depois em 88 do Paulo. Aí eu fui o locutor oficial, fiquei, ganhamos a eleição, fui para isso em que ano? 88. Em 88. 88, Ele disputava com o seu principal adversário, o Dr. Olavo, né? Olavo Leite. Foi uma eleição acirrada, muito boa. As eleições eram diferentes do que são hoje, né? Hoje, toliro-nos tudo, não pode falar nada, não pode nada, entendeu? A única coisa que não proibiram foi o eleitor de votar. Graças a Deus, né? Ô Pedro, vou te fazer uma pergunta, você não vai responder agora não, que a gente vai para o intervalo. Na sua opinião, qual foi o melhor prefeito que você viu em Nova Friburgo? Mas já está na ponta da língua. Só um instantinho. Pessoal, a gente já volta. Vamos ouvir qual é a opinião do Pedro Osmar. Estamos aqui na sede do 11º Batalhão de Polícia Militar, o melhor batalhão de Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, aquele que mais prende, aquele que mais atua na segurança pública, que ganha todos os prêmios, porque os nossos policiais têm envolvimento com Nova Friburgo e com a nossa região. Fico muito feliz quando a gente vê essa integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. E essa ação, a intenção nossa é cuidar da saúde dos policiais, também dos presos, daqueles que são conduzidos para a delegacia, e esse é o trabalho. Fala um pouquinho aí em relação ao dia de hoje, importante, histórico, né? Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar, né, a iniciativa do deputado Sérgio Lobac aqui, no sentido dessa ação, né? Isso para nós é muito importante, ou seja, sobretudo a proteção do nosso policial, a proteção das pessoas que porventura utilizam a viatura. E é isso que é importante nesse momento de pandemia, né? A gente está tentando agir de uma forma muito proativa e também no sentido de convencer todo mundo de que existe aí um bem maior que precisa ser preservado. A gente sabe que mais essa, Friburgo vai sair, mais dessa. Com certeza. Essa não é a primeira situação complicada que Friburgo supera, né? E é isso, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer. Somente agradecer da Polícia Civil ser lembrada nesse momento aí
e a preocupação com a integridade dos nossos policiais. A gente agradece realmente esse reconhecimento, né, das autoridades e de parcela da sociedade, do segmento civil também, que tem realmente reconhecido, enquanto muitos puderam se isolar, parar, a gente não pôde. A Polícia Militar e a Polícia Civil, ela não pôde parar um minuto sequer. É uma atividade extremamente essencial para a gente manter, né, a cidade na tranquilidade que a gente vem colhendo o fruto do trabalho diário desses policiais, né? E eles também se sentem, com certeza, muito reconhecidos, porque, como o doutor Henrique ressaltou, né, a vida em primeiro lugar, Exatamente. a saúde. E a gente está aí, essa ação exatamente pensando na saúde de cada um deles. Muito bem. Obrigado, coronel, agradeço. É isso aí, pessoal, vamos continuar trabalhando, porque nada supera o trabalho. Retornando com o programa Sérgio Lobac com Atitude, nós estamos batendo um papo maravilhoso aqui com o Pedro Osmar, mais de 50 anos de rádio, uma história bacana aqui na nossa cidade, conhece a metade de Nova Friburgo, se bobear mais do que a metade. E eu deixei uma pergunta para ele que é fácil dele responder. Quem foi, na concepção dele, na análise dele, o melhor prefeito da história de Nova Friburgo? Pedro, na sua opinião, a gente sabe que nós tivemos bons prefeitos, grandes prefeitos na história que ajudaram a construir a nossa linda Nova Friburgo. Na sua análise, assim, se essa pergunta direta, quem foi o melhor? Friburgo teve grandes administradores, né? Começando pelo Dante La Ginestra, foi um grande administrador, não foi da minha época, evidentemente, né? Mas eu leio muito sobre a história política de Friburgo, da qual eu já participo há 50 anos. Mas depois veio o Heródoto Bento de Mello, depois veio o Paulo. Esses dois marcaram realmente, cada um deixou sua obra, sua marca, e tiveram atitudes, às vezes até que o povo era contra, mas foi para o bem da cidade, né? Certo. Então, por isso que eu disse para você que gostei do título desse teu programa, Atitude, porque sem atitude você não chega a lugar nenhum. Mas o Paulo e o Heródoto deixaram realmente a sua marca, e até hoje o povo tem saudade deles, né? Você considera os dois? Considero esses dois os melhores, aliás os três, o Dante La Ginestra, o Heródoto e o Paulo, né? De toda a história de Friburgo, né? Eles realmente fizeram obras importantes, tiveram, né, atitudes, né? Que você colocou, muitas das vezes, naquele primeiro momento desagradando a população, mas depois vindo o resultado, as pessoas entenderam que realmente foi o melhor, né? Que muitas das vezes, Pedro, na coisa pública, o querer não é poder também. Isso é muito importante as pessoas terem noção disso. Você certa vez me falou que você tem várias gravações com personalidades de Nova Friburgo. Fala um pouquinho em relação a isso. Você tem a história de Nova Friburgo gravada aqui, né? Eu tenho muita coisa. A propósito, nós estamos no estúdio do Pedro Osmar, que fica aqui no centro da cidade. Eu pedi para ele escolher o melhor local que representasse mais a vida dele, e ele falou, não, com certeza o meu estúdio, que é lá que é o meu cantinho, é lá que eu faço o meu trabalho, e é lá que eu exerço cada vez melhor a comunicação. E você tinha me falado isso, que você tem vários momentos da história, de figuras importantes que você entrevistou, e você tem isso tudo arquivado? Como é que é isso? Eu tenho muita coisa, né? Tenho muita coisa. E agora, por exemplo, nos 200 anos de Friburgo... Você fez uns programas lá na... Fizemos o Betito contando Fontão. A história. O Betito conseguiu muita coisa e ele tem um arquivo também muito bom, juntou com o meu. Nós fizemos durante 40 dias, que antecediam os 200 anos, todo dia, 15 minutos do meu programa contando a história de Friburgo. Foram fatos e história de Friburgo. Um exemplo, poucas pessoas sabem que ali onde é a maçonaria, ele era um cemitério. Exatamente. Entendeu? Então, são essas coisas. Em virtude da cheia do Rio. Da cheia do Rio e tal. Ficava exposto, né? Os corpos. A igreja matriz ia ser construída lá onde é a rua Francisco Bielli, onde é a rodoviária urbana. Devido às cheias que davam por ali, colocaram ela cá em cima. Plantaram os eucaliptos para minar a água, né? Entendeu? Tem coisas assim. Em 1934, Friburgo tinha enchentes como tem hoje. Hoje todo mundo fala, a rua está cheia. Sempre foi isso, sempre aconteceu, né? Então,
mas tiveram atitudes. Tiveram atitude de canalizar o rio, tiveram atitude de amenizar, né? Para amenizar. Exatamente. Ainda falta fazer aquele sistema ali que vem das Browns, passa pela Câmara Municipal, que vai para Praça Getúlio Vargas e enche tudo, né? Então, mas vamos ver para o futuro. Ô Pedro, fala aí na sua opinião um fato que aconteceu na história de Nova Friburgo que te marcou, pode ser positivo ou negativamente. O que, assim, muita coisa, né? Eu sou de 50 anos de rádio, eu apresentei tudo, Carnaval, Folia de Reis, o enterro do Demerval, tive que vir de lá da praça até o corpo baixar ali no cemitério. O enterro do Dr. Demerval Barbosa Moreira foi o que mais comoveu mais o povo de Nova Friburgo, né? As fábricas fecharam, o comércio fechou tudo. Era o médico dos pobres, né, Pedro? É verdade, foi um cara aí. Ele saía de casa para atender de maneira graciosa, era médico por amor, né? Exatamente, então esse é um dos fatos que me marcou muito. Ele foi um dos grandes nomes da nossa história, né? Sem sombra de dúvida. Foi, né? É verdade, foi. Um exemplo de carinho, de atenção às pessoas, de amor ao próximo, né, Pedro? Eu vou deixar uma dica aqui para os próximos governantes. Friburgo tem uma coisa que eu considero um cataclismo. Assim, de 10 em 10 anos acontece uma coisa difícil aí. Então isso foi em 69, aconteceu, em 79 do governo do Alencar aconteceu, depois em 89 do governo do Paulo, aí veio 96, 2007 e 2011. São catástrofes que ficaram registradas e que ao longo do tempo vem acontecendo e poucas pessoas tomaram a atitude de se precaver para aquilo. Eu falo sempre do meu programa, 2021 vai estar chegando. Nós tivemos muitos exemplos com a catástrofe de 2011, não é verdade? Então, como já temos esse histórico de 10 em 10 anos aconteceu uma coisa, podemos nos precaver que 2021 está chegando. Que Deus tenha piedade de nós, que não aconteceu. Infelizmente, né, aprendemos pouco, né, com esse acidente socioambiental de 2011. Muito pouco, aprendemos pouco. Né? É comum ainda as construções irregulares, a prefeitura era para ter uma engenharia pública, para poder auxiliar, né, porque a gente sabe que ter uma casa própria é um sonho do ser humano. É verdade. E muitas das vezes a pessoa compra o terreno e ela tenta fazer alguma coisa para ela sair do aluguel e em regra só vai pensar em legalizar depois, já está tudo pronto, ao passo que se a prefeitura desse um suporte para construir de maneira correta, aproveitando a topografia do terreno, seria muito melhor, muito mais vantajoso e muito mais seguro para a nossa cidade. Então realmente uma situação assim que a gente tem que aprender, né? Igual esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. A gente tem que deixar um legado em relação a isso, né? Eu creio que daqui para frente a gente vai mudar os nossos hábitos, lavar mais as mãos, isso faz toda a diferença. Se você tiver com uma gripe forte, você vai evitar de estar presente na casa de uma pessoa idosa que já tem uma comorbidade. Então a gente tem que ir aprendendo com os acontecimentos da nossa história, porque senão não adianta nada, né? A gente passar por isso tudo e não aprender nada. E em relação ao acidente socioambiental, ficou muito disso. Logicamente a cidade se reergueu, porque o povo friburguense é muito resiliente, a gente consegue se reinventar. Mas o lado público, a administração pública, ela não acompanhou realmente as nossas necessidades. O próprio plano diretor do município está aí, ainda até hoje não foi resolvido de uma maneira como deve ser. Uma série de situações que a gente continua naquela mesma marcha e infelizmente, tomara a Deus que isso não aconteça, se vier uma chuva daquela de novo, a gente vai sofrer muitas consequências de novo, fruto da falta de empenho e de atitude dos nossos governantes. Pedro, você com mais de 50 anos de rádio, eu vou formular a pergunta, a gente vai para o intervalo e você vai pensando para você responder. Muita coisa mudou no seu dia a dia, da sua ferramenta de trabalho. Hoje é tudo computadorizado, hoje é internet.
e eu tenho certeza que quando você começou era na fita cassete, depois para aquela VHS das imagens, então uma série de mudanças. Eu quero saber como é que você se adaptou a isso, você está se adaptando, e qual a sua opinião, se realmente essa evolução trouxe ganho. Daqui um minutinho a gente volta para continuar conversando com o Pedro Osmar. Mais de 50 anos de rádio. Olá pessoal, muito feliz. O governador Wilson Witzel sancionou a nossa lei, minha, deputado Sérgio Lobac, e do deputado Rosenberg Reis, que cria a delegacia contra os maus tratos aos animais domésticos. Essa lei vai ser muito bacana, a gente tem que acompanhar agora para que essa lei realmente possa ter essa força. Nada de maltrato aos animais. Não vai gerar nenhum tipo de despesa extra. A estrutura já existente nas delegacias de polícia vai atender quando o cidadão for lá para registrar um maus trato aos animais. Nós sabemos que existem muitos policiais apaixonados também por essa causa e eles serão os servidores adequados para cuidar dos nossos animais. Valeu? Mais um grande avanço e um grande resultado do nosso gabinete. Bom, retornando com o nosso programa Sérgio Lobac com Atitude, e eu perguntei ao Pedro no bloco passado essas evoluções tecnológicas que ele viveu durante esses mais de 50 anos de rádio. E aí, Pedro, como é que é isso? Como é que você consegue trabalhar isso? A evolução, principalmente agora, está muito rápida e você tem que se adaptar, né? Já tem essa situação de rádio AM, daqui a pouquinho vai terminar, todo mundo vai ser FM. Faz uma análise profissional aí, dentro da sua capacidade de conhecimento, que você fez isso a sua vida inteira. Qual a análise que você faz dessa situação? Engraçado que você falou que era para eu pensar, né, na resposta. Eu não tive tempo de pensar. Quem não acompanha a evolução se perde, para no tempo, entendeu como é que é? Eu conheço muitos que não acompanharam a evolução e hoje estão parados no tempo. É muito difícil, porque se você, por exemplo, quando eu iniciei, era aquelas fitinhas cassete, né? Você tinha que editar uma fita cassete. Eu me lembro que de fazer aquilo. A Casari vendia um negocinho, um ferritezinho assim, com dois, que você botava a fita ali, vinha com o gilete, cortava, aí já tinha uma outra coisa para você emendar, para botar a palavra em cima da palavra. Quer dizer, hoje é o computador, você pega e edita ali. Eu prefiro um programa aos pedaços para eu editar do que se for na íntegra normal, né? Então peraí, essa aí eu nunca estou aprendendo aqui com você. Na fita cassete, você cortava um pedaço dela, aquela fala que você queria tirar. E colava. E como é que você sabia qual seria mesmo o local certo? Porque a maioria das gravações, principalmente com pessoas falando, você tem que pegar a respiração dela. Entendi. Eu, quando tinha que editar alguma coisa do Dr. Paulo, porque a maneira que ele falava, no que ele respirava, eu já sabia que o que vinha ali eu cortava e já, entendeu? Era assim. Entendi. Então, hoje em dia é fácil, né? Hoje em dia, num comercial que tem que ser com 30 segundos e ele está com 32, você tem que tirar o quê? Então você vai enxugar, você vai nas respirações para você poder chegar aos 30 segundos. Mas hoje o computador te oferece tudo, né? Então você vê aí atrás de você, tem 2 MDs. Na época o MD era quem tinha. Eu comprei o primeiro por $180, depois o outro eu comprei por R$800 já, que já começou. Daí um dia todo mundo já tinha. Então a coisa vai avançando. Entendeu? Então, o seu programa hoje é de segunda a sexta, de 8 às 11, na Nova Friburgo AM. Uma pergunta que eu te faço, Pedro. Lá é muito comum, inclusive eu participo, tenho um prazer de toda segunda-feira estar lá com você, né, de 10 às 11. Aí tem Facebook, gente lá do Japão participando, de Portugal. E qual a análise que você faz, o WhatsApp também, da rede social, Pedro, hoje? A rede social usada para o bem é uma boa ferramenta. Tem pessoas que usam para o mal, para passar matéria falsa, notícia que não existe, entendeu? Tanto é que, sem nenhum sentido de vaidade, mas às vezes quando
tem um fake news desse que atinge a sociedade. Muita gente, às vezes, nas esquinas, no café, no cabeleireiro, no barbeiro, se pergunta: o Pedro Osmar falou alguma coisa sobre isso? Eu acho que não. Então, você entende? Isso é devido à credibilidade que tem o programa. Exato, só se conquista com o tempo. Eu antes de botar uma notícia no ar, eu vou procurar saber a veracidade. Eu não boto nada que eu vejo em Facebook, eu não ponho nada no ar. Eu vou nas agências de notícia, eu pego para poder ter veracidade da informação, não é verdade? O fake news só serve para isso, para denegrir, para falar mentira, para levantar falso. É um absurdo, né? Inclusive está acontecendo uma CPI das fake news lá em Brasília, e realmente a rede social é uma grande ferramenta de comunicação. Porém, tem pessoas que usam para o mal dessa situação, igual que você está passando aí, para poder atrapalhar a vida das pessoas, prejudicar a vida das pessoas. E o seu programa, Pedro, ele tem essa característica de ser um programa de entretenimento, mas ao mesmo tempo de informação, né? De levar a informação correta para as pessoas. Fala um pouquinho do show do Pedro Osmar e as mudanças que aconteceram nesse eu vou sempre mudando, eu não deixo nunca a mesmice, né? Programa, agora antes de você, como você me falou assim, daqui a pouco eu tô chegando, eu falei, vou aproveitar, fazer o editorial para amanhã, entendeu? Então, muito trabalho, né? Eu já abro o programa com editorial, é o pensamento do editor, do dono do programa, né? Mas independente daquilo, eu tenho mais de 300 manchetes do Brasil e do mundo, né? As principais primeiras páginas, passa aí. E no decorrer do programa, são mais de 600 notícias por dia que eu passo para as pessoas, né? E muitos convidados, né? E muitos convidados, além dos quadros, exatamente, a urologia. Doutor Rodrigo Barros, mandar um abraço pro doutor Rodrigo Barros. Exatamente. Doutor Norberto Lobac. Norberto Rocha, que é Lobac Rocha. Então, Então são essas pessoas que... Norberto já está comigo há 30 e tantos anos, né? Verdade. Só aí são 2 médicos top de linha. Tinha muita gente aí morrendo com câncer de próstata, tá? E isso se é uma coisa que eu tenho orgulho no meu programa, foi esse quadro com o Dr. Rodrigo, porque nós conseguimos fazer a cabeça do pessoal, tirar aquele tabu que machismo, né? Machismo, né? Graças a Deus, hoje todo mundo... As mulheres vão muito ao ginecologista, mas os homens vão poucos ao ginecologista. As mulheres vão 2 vezes por ano, né? Por isso que elas duram 7 anos mais. Exatamente. Porque elas se cuidam, né? Faz preventivo, né? E esses 2 profissionais que você mencionou aí, tanto o Dr. Rodrigo Barros como o Dr. Norberto Rocha Lobac, né? Eles são muito didáticos, né? Eles sabem falar uma linguagem que o povo entende realmente de uma maneira simples, de uma maneira que a pessoa, o cidadão aquele mais humilde, que tem menos informação, que tem menos cultura, ele capta realmente a mensagem. Isso é muito importante também. Porque não adianta eles participarem de um programa como o seu, que é um canhão de audiência, o Friburgo inteiro ouve, Nova Friburgo inteiro e a região ouve o show do Pedro Osmar, você ficar falando termos técnicos para mostrar seu conhecimento. E todos 2 eles têm assim uma gama muito grande de conhecimento, de informação, são excelentes profissionais, mas nesse momento que ele está participando do seu programa, ele consegue nivelar com aquele ouvinte, o mais humilde, que tem menos acesso à informação. E isso é o sucesso do quadro, né? Doutor Norberto está há quanto tempo com você? 32 anos. Caramba, eu não sabia dessa informação. 32 anos. 32 e o doutor Rodrigo, uns 3 anos, 4 anos? 4 anos. Por aí, doutor Rodrigo Barros. Então, é isso que eu estava te falando. É a prestação de serviço também que você faz questão de colocar no show do Pedro Osmar. Verdade. Isso é muito bom. Agora, Pedro, como você é uma figura muito conhecida, uma figura realmente importante na história de Nova Friburgo, ninguém vai poder escrever a história do rádio, quiçá do estado do Rio e do Brasil, sem citar o nome do Pedro Osmar. Eu quero nesse último bloco, está acabando já o programa, eu quero falar mais um pouquinho da sua vida pessoal. Eu quero que você entenda que a nossa intenção, eu sei que a sua também, é você motivar quem está do outro lado lá nos assistindo, porque somos seres humanos comuns, né, Pedro? Apesar de você ter toda essa força que você tem na comunicação, mas você é um cidadão, pai, marido, todos nós temos as nossas dificuldades, e a sua história de vida traz muito ensinamento.
e eu queria te pedir permissão para a gente entrar um pouquinho na sua intimidade, não com a intenção de te expor, jamais, mas para você abençoar as pessoas e para você estimular as pessoas que estão nos assistindo a pensar assim, bom, se o Pedro conseguiu, eu também vou conseguir, e é isso que a intenção nossa é essa, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta, vamos conhecer mais um pouquinho do grande Pedro Osmar. Serra, um evento lindo, maravilhoso, começou lá em Secretário. A Janice, que é a criadora, esse é o filho dela, um dos filhos, e ela vai explicar mais detalhado para você. Hoje nós estamos aqui gravando em Nova Friburgo, é a primeira vez que acontece em Nova Friburgo, estamos na Praça do Suspiro, muito legal, muito bacana, é um evento assim que eu não consigo, Janice, definir o seu evento, porque é tanta coisa bacana, tanta coisa maravilhosa, então usa aí a nossa rede, explica a galera, para que onde eles souberem, onde tem o evento AgroSerra, para que eles possam participar. O AgroSerra é um projeto, eu falo que o AgroSerra não é um evento, não é um projeto, ele é um movimento. Né? Ele foi criado por um instituto chamado Instituto Caminho da Roça, que é um instituto sem fins lucrativos, onde qualquer tipo de lucro que ele venha a ter, ele vai revertido em projeto social, projeto ambiental, projeto cultural. Então nós já temos o evento que acontece em Secretário em julho, em outubro ele acontece no Palácio do Cristal, e algumas edições a gente já fez em Niterói, fizemos no Rio, e desta vez estamos pela primeira vez aqui em Nova Friburgo com muita alegria, né? Então é um evento que ele tem o princípio da sustentabilidade para nortear todas as suas ações, mas ele não é ele é um evento da diversidade. Então é para a família, ele não é um evento vegano, ele não é um evento vegetariano, ele é um evento que preza pela economia local, pelo desenvolvimento local e dos produtores locais. Então assim, quem participa dessa rede tem que participar desse sentimento, né? Quem vem ao AgroSerra não apenas come uma boa comida, não apenas bebe uma boa cerveja artesanal, ele na verdade está comprando uma causa ambiental, uma causa social e uma causa cultural. Excelente, maravilhoso, para todas as idades. Então a próxima edição vai acontecer ano que vem, a princípio, começa em Secretário. Secretário é um local lindo, maravilhoso, que pertence a Petrópolis, então não deixe de participar, tá bom, pessoal? Um abraço, Janice, um beijo. Sou seu fã, meu amor. Pelo apoio. Mas então eu estou aqui reforçando a importância da comida de verdade, da alimentação saudável, dos alimentos frescos, porque eu acho que para a gente viver numa sociedade mais harmônica, mais feliz, a gente precisa de uma comida mais saudável, mais sustentável, uma alimentação mais consciente. Pra gente, eu nem sabia que existia abelha sem ferrão, agora explica. A abelha sem ferrão é a abelha nativa brasileira. A abelha africana, na verdade, ela foi introduzida no Brasil pela baixa capacidade das nossas abelhas produzirem mel. Entendi. Então a gente vai agora fazer uma degustaçãozinha de mel de abelha sem ferrão para vocês. Muito bom. E o sabor difere do mel? O mel da abelha sem ferrão ele chega a conter às vezes até 40% menos açúcar, aumenta a imunidade e ativa os aparelhos respiratórios e digestivos. Basta uma colherzinha de chá. Que bacana. E onde encontra o mel do senhor e qual o nome do mel? O mel da abelha já caiu e a gente trabalha hoje somente em feiras. Só nos eventos? Em feiras, a gente trabalha na Feira do Cônego e na Feira de Agroecologia em Lumiar. Na Feira do Cônego o senhor tá lá? Tô lá, todo sábado. Então vamos lá, vamos provar esse mel maravilhoso aí. Olha que bacana. Aqui, ó, de abelha
sem ferrão. Caramba, que mel maravilhoso. Bom, pessoal, retornando com o programa Sérgio Lobac com Atitude, agora a gente vai entrar mais no íntimo do Pedro Osmar, na vida particular dele, mas com a intenção realmente de mostrar essa figura maravilhosa, esse ser humano que muitas pessoas gostam demais do Pedro, e acima de tudo que as vitórias que ele conquistou através das atitudes que ele teve na vida possa servir de exemplo para todos nós. Pedro, você é casado, né? 2 vezes. Atualmente você está casado com quem? Com a dona Maria José. É a última, se Deus quiser? Se Deus quiser. Não tem mais idade, né? Isso aí. Então, bacana. Ela é a fera das cortinas, né? Ela trabalha bem. Trabalhadora. Bem. Você tem quantos filhos? Tem 5, né? Tem 3 do primeiro casamento com a dona Sônia e tem 2 com a dona Zezé. Né? Qual o nome deles? A Mirella Kate, com 41 anos, tem a Kisla Maria, jornalista, com 36. Isso. Puxou o pai, né? Tem programa 35. Também na Nova Friburgo. Fiz até com 35. Engraçado que eu só fiz filho de 6 anos. Parece mesmo, uma coisa, né? Mas foi coincidência, né? Não sei. Programado, não é genética também, não. Tá, então. Depois tem o Ketterson, que é o mais novo do primeiro casamento. E o Ketterson faz o quê? O Ketterson trabalha com um negócio de gourmet, entendeu? Tá. E do seu segundo casamento? Daí Pedro Henrique. Pedrinho, que tá lá seguindo a história do pai, a carreira do pai. Essa semana eu viajei, fiz o programa lá todo lá, né? Entendeu? Então, Pedro Henrique. Pedro Henrique já vai Botafoguense igual o pai. Jornalismo, né? Ah, que bacana, já tá próximo de terminar. Todos os filhos que eu tive domínio sobre eles são Botafogo. Os que eu não tive são Flamengo. Tem flamenguista? As 2 meninas. Aqui você é flamenguista, com certeza. Tá, e o outro filho, é o Pedro? João Paulo. João Paulo tem quantos anos? Vai fazer 17 anos. Um adolescente, que legal. Tá também estudando, se forma esse ano. E ele tá estudando para quê? Pretende ser o quê? Qual a profissão? Já escolheu? Agora chega de jornalista da família. Eu falei, mas ele gosta muito de química, né? Bacana, é isso aí. O que ele escolher, eu tô isso aí tem que dar apoio, né, Pedro? É importante. Claro. Tem que dar apoio. Mesmo, né? Meu amigo, você gosta muito de jogar sinuca. Já assisti você jogando sinuca lá, uma vez nós fomos passear no terceiro distrito, lá em Mariana também. Todo mundo desafia o Pedro e ele gosta de jogar. E joga bem, tá? Verdade seja dita. Eu não sei jogar nada. Mas fala um pouquinho agora, Pedro. Você teve uma grande vitória na sua vida, que eu não tenho dúvida que realmente, se você está aqui hoje com saúde, o Pedro ele cuida muito da saúde dele, de 6 em 6 meses faz toda a bateria de exame, ele nesse momento de pandemia está recolhido lá em Aperibé, eu que atrapalhei pedindo ele para vir para a gente gravar esse programa, mas Pedro, você conseguiu uma coisa que poucos conseguem, infelizmente, né? A gente sabe que o álcool, ele destrói a vida das pessoas, destrói a família, e as pessoas, infelizmente, morrem cedo demais. E principalmente o álcool, ele é muito uma porta de entrada das drogas maiores. E você, Pedro, eu gostaria que você falasse da sua experiência, como você é uma pessoa, uma pessoa que tem uma história muito bacana, todo mundo conhece a voz do Pedro Osmar, todo mundo conhece o Pedro Osmar. Fala um pouquinho como é que foi isso, os momentos difíceis que você passou, como é que isso começou, quando você viu que você já tinha perdido realmente a rédea da situação. Como é que foi isso? Conta um pouquinho dessa história, Pedro. O alcoolismo é uma doença, né? Ela é progressiva, incurável e mata, de determinação fatal. De repente você não sabe se você é ou não alcoólatra.
Hoje, por exemplo, eu falo, graças a Deus, os meus filhos não têm esse problema, eu falo com eles. Se vocês gostam de tomar alguma coisa, cuidado, vocês são filhos de alcoólatras, né? Isso aí já é um grande passo para eles, mas graças a Deus eles não se envolvem nisso não. Mas eu comecei bebendo canelinha. Canelinha era uma bebidazinha doce lá no interior. E quando eu vim pra cá já bebia e tal. Isso é o quê? Aos 18 anos? Não, eu comecei antes, com 16 anos, 15 anos, eu já trabalhava num bar, né? Eu vim pra cá. Eu começava a beber e tal. E aquilo foi aumentando. E quando eu vi, eu já estava bebendo mais forte, bebida mais forte. Aí você conhece um monte de gente que bebe, né? E você acaba se envolvendo. Mas eu nunca tinha em mente que aquilo era progressivo, que eu poderia ser vítima daquele prazer. O prazer que você eu tinha. Sentia que você tinha um domínio, achava que você tinha um domínio. Só bebo a hora que eu quero. Não adianta. Mas não tem, né? As pessoas que têm o problema com álcool, não adianta que ele não tem domínio. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou há 34 anos sem botar nada de álcool na boca. Tenho certeza absoluta que se eu tomar um conhaque ou um uísque ou um copo de cerveja, eu volto a beber. As pessoas que são portadoras dessa doença, o alcoolismo, é como se elas tivessem um dragão etílico na barriga. Ele está dormindo há 34 anos. O meu, por exemplo, né? Se eu jogar álcool em cima dele, ele vai acordar vorazmente, destruindo tudo e bebendo todas. Eu tenho certeza absoluta. Então, eu sou o meu médico, eu sou fiscal de mim mesmo, tá? A distância é o braço. Eu não levo lá de jeito nenhum. Ainda ontem, eu lá na minha casinha da roça, eu tenho lá as melhores cachaças lá no tonel, tem tudo lá. E eu sozinho lá, eu fiquei olhando aqui, meditando, puxa vida, você tá cheio aqui há tanto tempo esse tonel, se eu tivesse nativo já estava vazio há muito tempo. Então por isso você vê que há uma conscientização, e a pessoa que tem, aí é que entra a atitude, né? Exatamente. Eu ainda era Chegou um momento na sua vida que... Eu ainda era casado com a dona Sônia, e um dia eu falei com ela, prepara os meus remédios que eu vou parar de beber. Ela, que bom, tal. E ela, coitada, me ajudou muito, sabe? Então, aí eu fui ao médico e falei, na época quem me atendeu foi o doutor Nilvo Vieira. Nilvo Nicolau Vieira. O consultório dele era em cima da Farmácia Esperança, na rua 7. Ele estava de plantão no PU e eu falei com ele, doutor, eu vim aqui para o senhor me arrumar uma internação na clínica para mim, ou no hospital de qualquer maneira. E ele disse, mas aí começou a me entrevistar, eu viu minha pressão e tal, e que ele começou a ficar reticente, no sentido de me dar a internação. Eu falei uma coisa com ele, doutor, por favor, eu tenho necessidade premente de me internar para me desintoxicar, eu quero parar de beber. Aí ele começou a fazer mais perguntas, eu falei, eu vou dar um exemplo ao senhor, e parece que aquilo foi a chave. Eu falei, olha, esse cabo preto, igual o microfone assim, do seu aparelho de medir pressão, se eu ficar olhando muito tempo para ele se transforma numa cobra. Quando eu falei isso, ele, na mesma hora, então, porque ele sabia de que eu estava falando. Entendi. Entendeu? Aí ele me autorizou, eu fiquei internado há 3 meses desintoxicando, entendeu? Eu me desintoxiquei, saí dali, fui direto para um grupo de alcoólicos anônimos. Isso tudo aqui em Nova Friburgo mesmo? Tudo em Nova Friburgo. Na época só tinha 2 ou 3 grupos, mas o principal era o Nova Friburgo, ali na Avenida Euterpe, 33, isso, que ainda existe até hoje. Existe, né? Até hoje. Hoje tem 16 grupos. A Irmandade cresceu. São homens abnegados que não força ninguém a parar de beber, apenas te convida. Se ele vê que você está precisando, te convida para uma reunião. As pessoas vão contar as suas experiências, o que passou com o álcool. Ninguém conta vantagem, porque o álcool não deu camisa a ninguém, só puxa para baixo. Então, eu tomei essa atitude. E a atitude fez com que, graças a Deus e ao Alá, eu parasse de beber. Que bacana, Pedro.
Que legal, eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para as pessoas que estão assistindo, ou que está passando por esse problema, ou que conhece alguém que esteja passando. E a atitude de você reconheceu que você precisava de ajuda. Exatamente. Eu dia desse estava conversando com um amigo que tinha dependência de cocaína, e ele me falou, Sérgio, enquanto aquela pessoa que está debaixo de um vício tão forte como esse, enquanto ela não se convencer que ela é doente, que ela precisa de ajuda, ela não consegue largar a droga. É isso. E foi basicamente o que aconteceu com você a nível do alcoolismo. Amigo, quero te agradecer o carinho, a atenção, foi um prazer bater esse papo com você. Ficaríamos aqui durante horas e horas, que o Pedro Osmar tem muita coisa para contar, mas foi muito legal. Foi muito legal, aprendi bastante, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão gostar muito. Dá um alô final aí, pra gente encerrar o nosso programa. Pedro, fica à vontade, a câmera é sua. Se você quer o seu bem da sua comunidade, ou do seu município, ou da sua cidade, tome uma atitude, ou faça alguém tomar, que sem atitude você não vai a lugar nenhum. Valeu, Pedro. Isso aí, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Com certeza teremos outra entrevista com uma figura importante de Nova Friburgo, mas que acima de tudo, que teve atitude. Um grande abraço, fiquem com Deus. Estamos aqui na sede do 11º Batalhão de Polícia Militar, o melhor batalhão de Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, aquele que mais prende, aquele que mais atua na segurança pública, que ganha todos os prêmios, porque os nossos policiais têm envolvimento com Nova Friburgo e com a nossa região. Fico muito feliz quando a gente vê essa integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. E essa ação, a intenção nossa é cuidar da saúde dos policiais, também dos presos, daqueles que são conduzidos para a delegacia, e esse é o trabalho. Fala um pouquinho aí em relação ao dia de hoje, importante, histórico, né? Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar, né, a iniciativa do deputado Sérgio Lobac aqui, no sentido dessa ação, né? Isso para nós é muito importante, ou seja, sobretudo a proteção do nosso policial, a proteção das pessoas que porventura utilizam a viatura. E é isso que é importante nesse momento de pandemia, né? A gente está tentando agir de uma forma muito proativa e também no sentido de convencer todo mundo de que existe aí um bem maior que precisa ser preservado. A gente sabe que mais essa, Friburgo vai sair, mais dessa. Essa não é a primeira situação complicada que Friburgo supera, né? E é isso, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer. Somente agradecer da Polícia Civil ser lembrada nesse momento aí e a preocupação com a integridade dos nossos policiais. A gente agradece realmente esse reconhecimento, né, das autoridades e de parcela da sociedade, do segmento civil também, que tem realmente reconhecido, enquanto muitos puderam se isolar, parar, a gente não pôde. A Polícia Militar e a Polícia Civil, ela não pôde parar um minuto sequer. É uma atividade extremamente essencial para a gente manter, né, a cidade na tranquilidade que a gente vem colhendo o fruto do trabalho diário desses policiais, né? E eles também se sentem, com certeza, muito reconhecidos, porque, como o doutor Henrique ressaltou, né, a vida em primeiro lugar. Exatamente. A saúde. E a gente está, essa ação é exatamente pensando na saúde de cada um deles. Muito bem. Obrigado, coronel, agradeço. É isso aí, pessoal, vamos continuar trabalhando, porque nada supera o trabalho. Olá, pessoal, muito feliz. O governador Wilson Witzel sancionou a nossa lei, minha, deputado Sérgio Lobac, e do deputado Rosenberg Reis, que cria a delegacia contra os maus tratos aos animais domésticos. Essa lei vai ser muito bacana, a gente tem que acompanhar agora para que essa lei realmente possa ter essa força. Nada de maltrato aos animais. Não vai gerar nenhum tipo de despesa extra. A estrutura já existente nas delegacias de polícia vai atender quando o cidadão for lá para registrar um maus trato aos animais. Nós sabemos que existem muitos policiais apaixonados também por essa causa e eles serão os servidores adequados para cuidar dos nossos animais. Valeu? Mais um grande avanço e um grande resultado do nosso gabinete.
A pandemia do coronavírus mudou completamente as nossas vidas, mudou a nossa rotina. Muitos comércios e indústrias estão fechados e precisarão de suporte para retornar às atividades quando tudo isso passar. Nova Friburgo sempre teve o privilégio de ter grandes centros comerciais, indústrias que nasceram na cidade e ganharam reconhecimento mundial. Uma forte produção rural, reunidos à segurança e conforto de uma cidade tipicamente do interior. Nossos polos de moda íntima, metal mecânica, gastronômica e cervejeiro são amplamente conhecidos pela qualidade. Mas o que podemos fazer para ajudar? Dê preferência aos comércios dos seus bairros. Divulgue informação de empreendedores locais. Valorize os produtos confeccionados pelas nossas indústrias. Defenda as nossas marcas. Juntos podemos fazer a diferença no restabelecimento econômico do nosso município.